No Teams também, embora não faça diferença, porque ele não vai gravar a aula, porque não está gravando nenhuma. E agora vamos lá para o nosso exercício. Então, aula passada, nós vimos toda essa parte aqui sobre como que a gente avalia propriedades de misturas reagentes, certo? Ou seja, o que a gente tem que fazer, por que a gente tem que ficar preocupado, né, com o efeito de trabalhar uma temperatura e uma pressão, né, de referência para a gente poder trabalhar, e quando a gente estiver trabalhando, né, reagentes e produtos, os reagentes vão sumir e a gente vai meter só os produtos lá do outro lado da reação. Então, a gente precisa, né, definir uma temperatura e pressão de referência para a gente poder fazer as diferenças de entalpia entre um processo e outro. A gente mostrou alguns exemplozinhos, né, de como a gente trabalha o balanço de massa aqui para uma reação exotérmica do carbono mais o oxigênio formando o dióxido de carbono, certo? Mostramos aí como que a gente acha essa entalpia para ele, como que essa entalpia ela vai ser quebrada, né, em entalpia de formação, no caso desse termo aqui, certo? E o calor vai virar essa energia liberada acaba virando a entalpia de formação, e que os valores estão nas tabelas A25, né, do nosso livro texto, e que quando a gente tem essas propriedades de misturas, a gente tem que avaliar direitinho, certo? E normalmente, quando a gente tem o material, além de ser como é que fala, a reação de formação dela, a gente ainda tem alguma variação de temperatura, porque houve um aquecimento, parte da energia ficou lá nos produtos, etc. Ela não conseguiu transferir todo o calor e aí os produtos estão a temperatura mais elevada. Então, a maneira que a gente utiliza é basicamente criar um delta de temperatura entre uma temperatura para o estado de referência e a temperatura em que aquela substância se encontra, certo? Para a gente poder avaliar a entalpia específica, né, molar, para o que a gente estiver, como é que fala, trabalhando com produto ou como reagente. E aí fizemos um pequeno exemplozinho, né, de como que teríamos que trabalhar, aqui com um mono, como é que chama? Com um mono, com um hidrocarboneto genérico, certo? Reagindo com ar, queimando, formando CO2, água e mais alguma coisa de nitrogênio, certo? Mostramos como que a gente pega o balanço de energia, pega a vazão molar do combustível, passa para cá dividindo e junta os outros termos aqui em termos de produtos menos reagentes, né, para a gente avaliar a variação de entalpia para um termo e para o outro, certo? E fizemos um exemplozinho aqui, que foi o exemplo aqui desse motor aqui operando a gasolina, certo? E ficamos para fazer nessa aula justamente isso aqui. A gente tem o metano, né, que vai estar entrando nessa câmara de combustão, está reagindo com ar, certo? Ambos estão aqui as condições da pressão e temperatura de referência. E depois que houver a combustão, os produtos vão deixar a vão deixar a câmara, né, com a mesma temperatura e pressão de referência, ou seja, da energia toda relacionada à combustão, né, a gente vai ter uma transferência de calor tal que os produtos, na hora que eles estiver saindo, já vão ter a mesma, fala, a mesma temperatura e pressão da referência nossa, certo? Não tem produção de trabalho, então tudo vai ser convertido em calor e pede para a gente determinar, né, qual que seria a taxa de transferência de calor por quilograma de combustível e a gente comparar esses valores com o PCI e o PCS do metano, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses exercícios aqui, como que a gente fazer ele. Então tá aqui só o enunciado copiadinho, vou deixar um negritozinho que fica mais bonitinho, e vamos pegar a nossa expressão, acho que já queimamos metano uma vez, pelo menos. Exemplo de mistura reagente. Acho que esse aqui não é exemplo de razão ar combustível. Não é esse que eu quero. Quero esse daqui. Só porque a gente já queimou o metano antes. Então dá um Ctrl C, Ctrl V nele. Que agiliza um pouquinho para a gente. Vou reduzir isso daqui.
Vou colocar essa figura atrás do texto para não ficar me atrapalhando, né, figura? De boa aí, ó, atrás do texto. Beleza. Ficamos aqui, você vem para cá, puf. Reação do metano aqui. Nossa, figura. Então já tá equilibrado, né? A gente tem um carbono aqui nos produtos para gerar um CO2 aqui nos reagentes. A gente tem 2 hidrogênios aqui que vão formar 2 moléculas de água. Lembrando que na água a gente tem 2 hidrogênios, por isso vai dar 4 hidrogênios no total. Mesma coisa a gente tem no combustível. Então a gente tem um oxigênio 2 aqui, mais 2 oxigênios 1. Então a gente tem 2 mais 2, vai dar 4 oxigênios. Como o oxigênio aqui ele é 2, vou precisar de só 2 moléculas de ar aqui para obter os 4 oxigênios, seria um total. E aí a gente tem 2 vezes 3,76, né, mols de nitrogênio para poder formar 7,52 mols de nitrogênio gasoso aqui na saída. Então, está tudo equilibradozinho aqui, já está certinho. O que a gente vai fazer agora vai ser basicamente começar a resolver o nosso probleminha. Deixa eu chegar. Se Deus quiser, a última vez que mexe com essa figura. E agora que a gente tem isso, o que a gente vai fazer vai ser pegar o balanço de energia, né, para a reação. Vai ter sempre esse formato, né? Então vamos lá. O que vai acontecer? Para a gente, nós não vamos ter, né, produção de trabalho. Então já vou cancelar aqui na equação inicial. Inserir formas, o termo da potência. Fatalmente, se não tem trabalho, potência menos ainda. O valor derivado no tempo. E agora vamos começar a trabalhar quem vão ser os primeiros termos, que vão ser os termos de produto. Lembrando que uma vez que a gente passou a vazão máxima de combustível molar para aqui dividindo, nos outros termos todos eu estou dividindo pela vazão máxima molar. Esse NS que aparece aqui, ó, seria, na verdade, a fração, como é que fala? A fração entre o número de mols que a gente vai ter de um determinado produto, né, pelo número de mols que a gente vai ter de combustível, certo? Então, no caso, deixa eu abrir ela aqui, ó. Primeiro são os termos dos produtos. Eu acho que tem uma equação melhor para a gente partir. Seria esse aqui, seria melhor, que já tem mais informações para a gente. Mais fácil, já tem um monte de símbolozinho, CO2, etc. Então, o primeiro termo para a gente seria, né, identificar quem são esses coeficientes. No caso aqui, desse primeiro aqui, ó, que estaria referente ao CO2 está sendo formado, eu tenho 1 mol de CO2 para cada mol de combustível. Então, esse aqui para a gente seria um 1. Depois, para a água que está sendo formada aqui. Notem que eu estou considerando ela aqui, ó, como gás, certo? Ou seja, o fluido aqui na saída, a parte da água, ela está vindo aqui como valor gasoso, tá? Isso vai ser importante mais para frente. E aí, o que vai acontecer? O termo do B, para a gente, ou basicamente o número de mols que a gente vai ter de oxigênio, de água aqui vão ser 2. Então, ser 2 vezes, certo? Engraçado, isso aqui está inclinado. Pronto, quase pronto, né? A gente vai ter para nitrogênio 7,52. Engraçado que eu digitei 7, veio um 8. Pronto, para nitrogênio. E agora aqui vai ser a mesma coisa o nosso combustível, que agora vai ser só o CH4. Certo? Do oxigênio aqui vai ser 2 mols.
E, de novo, né, o 7,52 para os termos aqui do nitrogênio. Certo? Então, seriam esses valorzinhos aqui. A gente teria que resolvê-los. Muito grande, então vamos deixar assim nesse formato, que ele está mais interessante para a gente. E agora, a gente vai lembrar, ó, tem algumas entalpias de formação que vão ser zero, tá? Porque a substância para a gente, em condição, a condição natural para a gente achar ela na natureza, né? No caso do oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, no caso carbono sólido, os outros todos gasosos, tá? Tem uma entalpia de formação zero, ou seja, elas partem disso aqui e, como é que fala? Para chegar nelas de oxigênio e oxigênio, teria uma reação, né, que ficaria, como é que fala, que não estaria nem presente aqui, porque a gente não encontra o oxigênio sozinho na natureza. Tá? Então, para hidrogênio e oxigênio, nós vamos cancelar esses valores de entalpia de formação. Então, hidrogênio aqui. Deixa em vermelho, fica mais bonitinho. Fica mais em destaque, você também. Mais um aqui para o nitrogênio. Outro aqui para o oxigênio, com entalpia de formação. E aí o que acontece? Como os reagentes aqui eles estão entrando, né, a temperatura e pressão ambiente, o ΔH para eles também vai ser zero. Então vamos cancelar aqui agora em outra cor, vou deixar em azul, só para dizer que o motivo é diferente, tá? Mas é basicamente porque eles estão à mesma temperatura e pressão da referência. Então o ΔH foi, esse aqui é, perdão, calma aí. Vamos devagar. Aqui, esse daqui, ó, é reagente, estou indo de novo, calma. Aqui nos reagentes primeiro. Então, nosso combustível está entrando aqui, é pressão e temperatura ambiente. Então, esse termo para ele vai ser zero, certo? Esse aqui da entalpia de formação, estou deixando uma cor diferente para elas, certo? Aqui, para o oxigênio, o ΔH, como ele está entrando na temperatura ambiente, vai ser zero também. Aqui, para o hidrogênio do ar, também vai ser zero. Justamente em função deles estar entrando, temperatura e pressão, que são as ambiente, certo? E agora aqui para a saída, ele colocou que todos os produtos da combustão também estão a temperatura e pressão de referência. Então, para os produtos, eu também vou cancelar pelo mesmo motivo. Eles estão, né, a temperatura da própria referência. Então, o ΔH para eles vai ser todo zero. Tudo bem? Produtos e reagentes, né, ao final do nosso balanço de energia, eles estão todos, né, com a mesma temperatura e pressão. Como é a da referência, a gente cancelou os ΔHs de todos eles e a entalpia de formação de alguns, né, no caso da água e do nitrogênio, certo? Do CO2 a gente tem um valor para ele, do CH4 a gente tem um valor para ele também tabelados, para a água, etc. Uma vez que a gente cancelar praticamente a equação inteira, um Ctrl+C e um Ctrl+V nela, o que vai sobrar para a gente vai ser aqui ΔH de formação, aqui só ΔH de formação também. O termo do hidrogênio vai cancelar inteirinho, nitrogênio, perdão. Aqui o termo do oxigênio e do nitrogênio vai cancelar inteiro também. E o ΔH, combustível, já que ele entrou temperatura e pressão de referência. Então sobrou só isso aqui para a gente poder resolver, né? Aliás, aqui eu já poderia ter tirado também o termo da potência. Então, ficamos assim nesse formato. Aqui não é precisar da potência. Tirar, beleza. Setinhas não mudaram de lugar. Então, agora que a gente tem isso, vamos substituir os valores. Então, para o CO2, entalpia de formação, bem que eu tenho ele do outro exercício, mas vamos pegar a tabela.
No caso de dióxido de carbono, está aqui, ó, a entalpia de formação dele, esse valor, menos 393,52. Vou Ctrl C aqui. Você quer ver copiar direto? Sim ou não? Copiou, yes. Beleza. Tirei esse ponto aqui para não atrapalhar a gente. Esse seria o valor do CO2. Para a água. Nota que eu tenho a água aqui ó, como gás e como líquido. Para esse primeiro formato aqui, ó, vamos dizer assim, essa nossa análise aqui, a gente está assumindo a água saindo como gás. Então, eu vou pegar a entalpia de formação dela como um gás, certo? Que é este valorzinho aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V, está aqui para a água. Detalhe, vou colocar ela aqui gasosa para indicar isso. Isso vai ser importante mais para frente para a gente. Está como um gás. E agora o CH4 também está aqui na tabela. Metano. Tá aqui, a informação dele. Todos os valores negativos, né? Ou seja, as reações vão acabar sendo exotérmicas, etc. E agora que a gente tem isso, colocando valor, a gente vai ter esse valor aqui inteiro, né, que é 1 vezes isto, CO2, mais 2 vezes isso, 2 vezes este valor aqui, vai dar 482, não, 3640. E aqui, metano, ele está negativo, né, com o positivo, e acaba ficando positivo mesmo. Então, frangir dos ovos, a gente fica com esses valores aqui. Os valores estão dentro aqui, por favor. Ctrl X. Ctrl V. E mais esse valor, 74850. Isso tudo aqui para a gente vai dar 393520 483640 74850. Está tudo certinho aqui, calculando. Vai dar 80230. Unidade, isso aqui tudo, tá? Eu não coloquei nos outros valores para não ficar muito grande, mas é kilojoule por quilomol. Certo? E agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa vazão aqui, ó, que é uma vazão molar, e vou, como é que fala? Passaria ela multiplicando. No caso do combustível nosso, a vazão molar dele é de um mol apenas, não 1 quilomol, né, por segundo. Então, calor liberado. X. Ctrl V. Vazão máxima de combustível. Ctrl X. Ctrl V. Estou multiplicando. Pronto. De igual fica. E aí acontece. Ele quer por quilograma de combustível ter essa taxa de transferência de calor. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a vazão máxima de combustível. A gente não tem o valor dela ainda. Só pegar ela.
e relacionar ela com a vazão mássica. Z. O que acontece? Essa vazão mássica aqui, ela tem que ser alguma coisa quilogramas por segundo, né? Enquanto isso aqui é kilojoule, ou quilomol por segundo. Então, para a gente sair de um e para o outro, neste caso aqui, nós vamos dividir, né, essa vazão mássica molar aqui, ó, vazão. Vou ter que chegar multiplicando, né? Que é a vazão máxima de combustível. Se eu pegasse e dividisse ela pela massa molar, chega na vazão aqui. Então, eu vou multiplicar pela massa molar do combustível. Vou vir aqui, ó. Vou, nesse caso, multiplicar ela pela massa molar. Certo? Para a gente poder chegar nesse valorzinho aqui. Seria a vazão máxima do combustível em si. Certo? Isso que deveria ser feito. E aí o que acontece? Nessa expressão aqui, para a gente não alterar nada, acho que temos uma dúvida aqui. Bom dia. Recebe alguma coisa no chat? Sim, obrigado pelo... Isso aqui é de outra equipe. Vamos voltar para nossa aula. Beleza, voltamos. Fica piscando para mim, né? Então, para a gente chegar na vazão máxima de combustível, a gente precisaria, né, pegar a vazão molar de combustível e multiplicar ela pela massa molar do combustível, certo? Aqui, no caso, eu não posso simplesmente multiplicar, senão eu altero. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar esse valor que a gente chegou nele, certo? E vou multiplicar e dividir por essa massa molar. Talvez aqui... Ctrl C. Aqui, máximo do combustível em cima e embaixo, certo? E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse aqui que está no numerador e esse aqui que está no... Esses dois valores estão no numerador, vou juntar eles para formar a vazão máxima de combustível. Já vamos. Ctrl C. Yes. Certo? Deixei aquele bonitinho. E a massa molar do combustível, que no caso do metano é 16,04, vou pegar ela e vou substituir o valor dela. Aí, quilogramas, né, por quilomol, unidade. Quilomol de combustível. E aí o que vai acontecer? Na hora que a gente fizer essa continha aqui, ó, vai chegar no valor de 802,312, que nós vamos dividir por 16,04. Então vai dar para a gente 50.019,32, tá? Com algumas casas decimais a mais, na verdade 33. 3 tá bom. Assim. E o valor final disso aqui é... O quilomol vai cancelar com quilomol, fica quilojoules por quilomol. Esse é o valor que a gente obteve, tá? Caceta. E claro, tem a vazão máxima de combustível aqui multiplicando ainda.
certo? E agora o que eu vou fazer? Já que ele pediu de verdade, né, a taxa de transferência de calor por quilograma de combustível, eu vou quilograma por segundo, né, de combustível, seria mais interessante para a gente, que aí o texto fica mais confiável. Eu vou pegar essa vazão máxima de combustível e vou passar a dividir do mesmo jeito. Aliás, ficou faltando aqui quilojoule por quilograma. Não, aqui mesmo. O taxa de transferência de calor por quilograma mesmo, está correto. E aí eu vou pegar esse termo aqui e vou passar ele a dividir novamente. Então, vou pegar deixa aqui esse aqui que está embaixo para ficar mais claro para vocês o que a gente fez. Vou deixar ele aqui em cima. Tá? Só para mostrar isso aqui que foi feito, porque a ideia mesmo é manter nesse formato. E aí, como fica operando aqui no denominador e já é muita confusão, eu optei primeiro para passar aqui para o outro lado, para operar, para depois retornar. E o resultado que a gente precisava mesmo era esse valor aqui. Certo? Que é o que o enunciado está pedindo para a gente. A taxa de transferência de calor pela vazão máxima do combustível, ou a quantidade de calor liberado, né, por quilograma de combustível, que é aí o termo da derivada de um com a derivada de outro, né, que é o dividido por segundo dos dois vai simplificar. Então, esse seria o valorzinho, que seria a resposta para a gente. E ele pede para a gente comparar esse valor aqui, ó, com o PCI e o PCS do combustível. PCI e PCS, eles estão nessa mesma tabela aqui, ó, certo? De poder calorífico. A gente tem o poder calorífico superior e a gente tem o poder calorífico inferior. Quando a gente compara os dois para o caso do metano, metano, aqui. Esse valor que a gente obteve, deixa assim, de 50,01932, etc., ele é basicamente o mesmo valor que o PCI do metano, certo? E por que, que é o mesmo valor? Porque basicamente para a gente obter o PCI, o que a gente faz é pegar um determinado combustível, queimar ele com ar, entrando tanto o combustível quanto o ar a temperatura e pressão de referência, resfriar esses produtos aqui até eles chegarem em temperatura e pressão de referência também, e o calor que é retirado, né, ele vai gerar para a gente quem que é esse PCI, certo? E no caso do PCI, a gente considera que a água ela está saindo na forma gasosa. Se a gente considerar que ela vai estar saindo na forma líquida, o que a gente vai achar, o valor que a gente vai achar vai ser exatamente o PCS. Então, isso daqui para a gente é basicamente PCI do metano. Então, o processo de PT, PCI e PCS é basicamente o mesmo processo, tá? Só que, por que não quer aí, gente? Esse aqui seria o PCI do metano. E aí, se a gente quisesse obter o PCS, a gente ia pegar e considerar, né, que a água ia estar saindo como líquida. Então, eu pegaria aqui, ó, mesma expressão da queima, e aqui a gente vai considerar que a água está como líquido agora. Vou dar um destaque para isso aqui, deixar vermelho e negrito. E vai ocorrer basicamente a mesma coisa, de cancelar um monte de termos, só que aqui, ó, para entrar o pedido de informação, a gente vai usar da água líquida. Então, eu vou pegar um para baixo aqui, que o processo é basicamente o mesmo. Já vou substituir os valores aqui, vou indicar que está como líquido. E aí, para água líquida, aqui, ó, então o pedido de formação dela fica ligeiramente diferente, né? Não fica maior.
ou menor, né, já que é um número negativo. Pego parênteses. Então, para a gente seria isso. Isto. E fazendo contas, teria 393.520 285.830 74850. Isso vai dar pra gente um valor ligeiramente diferente. Deixa eu ver se não errei nada de números. Isso não. 604500. Esse pontinho aqui. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui, para ninguém achar que é divisor de vírgula, tá? Também. Beleza. Então, alguém me perturbando aqui. Pronto. Aí seria o valor. Beleza. Agora que a gente tem ele, o que a gente vai fazer vai ser pegar essa vazão máxima de combustível do mesmo jeito. Certo? E o que nós vamos fazer? Ao invés de fazer nesse formato aqui, que eu fiz mais para ficar esclarecido de como que a gente multiplica e divide pela vazão máxima de combustível, assim, simplesmente pegar o valor que a gente obteve aqui, ó, e no caso nós vamos dividir esse valor aqui, ó, pela vazão máxima do combustível. Então vai ser Ctrl C. E aí eu vou fazer a conta para preparar para fazer a conta direto. Aí não vai ser vazão máxima pela vazão, a taxa de transferência pela vazão molar, vai ser pela vazão máxima. Então, a gente já vai pegar esse valor aqui, ó, e já vamos, né, fazer essa divisão aqui pela massa molar, né, do combustível, que é os 16,04. Certo? É a mesma conta que a gente fez na parte de cima, só que agora a gente está fazendo mais rapidinho. Certo? Que aqui eu tinha vazão molar, passei para vazão máxima, então eu tive que multiplicar nesse denominador aqui a massa molar, do outro lado também tem que fazer isso, né? E aí no denominador aqui eu vou estar multiplicando pela massa molar, no outro denominador também vai ter ela aparecendo, e na hora que a gente fizer a continha, o valor que a gente for obter, que vai ser alguma coisa em kilojoules por quilo, como é que fala? Kilojoule por quilograma, certo? Mais um valorzinho para a gente dividir. Então, dividir por 16,04 vai dar para a gente 37,687 aproximadamente. Meio esquisito, alguma coisa nessa conta que eu fiz. Professor, desculpa te interromper, mas eu tenho uma dúvida. Duvide. Lá em cima, quando deu 802.310, por que ele deu positivo e não negativo? Tá. Só um instantinho. Eu te respondo. É acima. Eu fiz alguma continha errada aqui. Aqui, ó. Tinha que ser negativo mesmo. Aqui tinha que ser negativo também. Continua negativo aqui. O sinalzinho está consumindo ele. Tá? Mas o que acontece? Esse valor que a gente obteve aqui, ó, de menos 50.019, ele é um valor negativo porque a energia está sendo liberada para o... Está sendo liberada para o ambiente, ou seja, o volume de controle está perdendo calor para a vizinhança. Então, negativo dessa parte do balanço de energia. Na hora que a gente considera o PCI, a gente assume os valores positivos. Então, aqui deveria ser negativo mesmo na conta. Então, é basicamente igual ao PCI do metano, certo? Só que o PCI vai ser um módulo desse valor. Então, esse valor aqui vai ser o PCI do metano.
com o sinal trocado. Certo? Porque no caso do PCI, ele considera que a energia liberada pelo combustível vai ser um valor positivo. Só isso. Tá? Então, esse aqui ficou certinho. Aqui a água gasosa. Ah, eu esqueci de multiplicar por 2 esse valor aqui. Por isso está dando diferente, tá? Então, não vai ser isso aqui. Vai ser 5, meia... Aqui no finalzinho ser um meio também. 4, meia vai 1. Então 5 vai dar vai 1. 0, 6, 16, 11. Aí vai um 17, 2, 5. Vai dar este valor aqui agora, tá? Fazendo as contas de cabeça, esqueci desse vai 2, não, copiando e colando. E aí, o valor correto, dita, vai dar 5, 7, 1, 6, 6, 0. Faz a continha. Agora sim, a gente vai achar o valor que precisava achar mesmo. É de 890, 330. Lembrando que tem vários erros de truncamento aí ao longo do caminho, né? Por isso vai ficar um pouco ligeiramente diferente, né, do valor tabelado para o PCI. Isso dá 89033 aqui. E claro, né, este valor é negativo. Este valor aqui está negativo também. Na hora que a gente fizer a conta, aí sim, menos... vai dar 55507 aproximadamente, tá? É 0,6, né? 857 quilojoules por quilograma. Se a gente for comparar isso aqui com a do metano, com o PCS agora do metano, seria esse valor, estaria comparando com esse aqui, ó, 55.510, a gente achou 507, mais ou menos, tá? Qual que é a ideia? É basicamente em função de algum erro de truncamento que a gente está tendo, mas basicamente esse valor aqui também se refere ao PCS do metano. Porque na expressão nossa, quando a gente usa a primeira lei da termodinâmica, o calor ele está simplesmente, né, quando ele estiver deixando o volume de controle, ele fica positivo. Quando a gente avalia o efeito do PCS, ele está considerando que a energia liberada pela combustão ela vai ser o valor positivo. Então, PCI e PCS, basicamente na tabela, eles já estão indicando esse tipo de processo, onde a gente queima, né, um determinado combustível com ar, ambos a temperatura ambiente, e na saída a gente extraiu a energia excedente dos produtos para que eles saiam, né, com temperatura e pressão atmosférica. E esse excedente energético estaria deixando, né, ao volume de controle para o PCI e para o PCS, eles vão ser positivos. Qual que é a diferença entre um? No caso do PCI, ele considera que a água está deixando como é que fala? Está deixando o volume de controle no formato gasoso, e no caso do PCS, ele estaria deixando ela como líquido. Então, teria uma energia a mais no PCS em função justamente da mudança, né, de fase para a água. E na hora que ela sai de gás para líquido, ela vai, né, como é que fala? Vai ter uma energia extra, né, para ser somado com o que já havia na reação. Certo? Então, basicamente, Então, a ideia de PCI e PCS. Pode perguntar. toda vez que eu for comparar o PCI com o PCS, eu tenho que mudar o estado da água Isso. para Basicamente qualquer isso. coisa. Ok. Certo? Normalmente, para as queimas, como elas ocorrem a temperatura mais alta, o valor que a gente acaba utilizando é normalmente o PCI, tá, do combustível, porque a água vai acabar fatalmente saindo no formato de gás.
certo? Ela não sai no formato de líquido, é muito, como é que fala? Teria que ter uma pressão muito alta para que isso ocorresse, ou então que você tivesse um processo onde seria, como é que fala? A formação da água vem da química de alguma coisa e tem um pedaço de uma reação que tem endotérmica para poder retirar energia, e a água cede parte da energia e vira líquida. Mas falo, das reações que a gente faz, praticamente nunca, tá? Então, normalmente os valores que a gente usa, etc., para poder achar, por exemplo, vou queimar aqui um bagaço de cana. E normalmente você vai lá nas tabelas e acha o PCI do combustível, certo? Por quê? Essa continha toda aqui já foi feita, certo? E aí a gente sabendo a massa que a gente vai ter do combustível, vazão massa que a gente vai ter do combustível, a gente multiplica pelo PCI do combustível que a gente tem, né, para achar o calor transferido, certo? Ou seja, não é necessariamente para todos os problemas que a gente tiver, nós vamos ter que chegar e ficar descrevendo esse formato. Às vezes, informando o PCI, já me atalha o problema, né, nesses passos todos. Certo? Alguma dúvida, gente? A mais? Não. Já está salvo aqui, eu vou postar daqui a pouco para vocês, mas vamos continuando aqui. Ó. Mais coisas para a gente poder fazer. Depois a gente avaliou, né, qual que é o PCI e o PCS. Tem um outro exemplo aqui, ó, onde agora ele está informando de maneira, está dando essas informações de maneira um pouquinho distintas, né? O combustível para a gente agora vai estar entrando uma temperatura um pouco maior do que a de referência, né? E para isso ele informa para a gente que da variação que ele tem entre entre a temperatura de referência seria 298 Kelvin e os 400 Kelvin, que é a temperatura que ele entra, ele dá para a gente qual que é o calor específico médio. Então ele dá para a gente qual que é o PCI. O PCI não, o CP, o calor específico de pressão média, para a gente justamente poder encontrar esses valorezinhos aqui. Então, vamos fazer esse outro aqui. E é metano de novo. Coisa, né? Então, outro exemplo aqui. Coloca ali junto. Seria o exemplo. Deixa eu ver qual é o número do exemplo já. É 1, 2, 3. É o último também. Exemplo 3. Por algum motivo ficou tudo inclinadinho, né? Negrito. Não precisa. Vamos coletar isto. Vamos jogar para cá. É, né? Quebra automática. Atrás do texto. Coloca aqui. E bonitinho. Certo? Para a gente poder resolver esse exemplo 3 aqui. Bom, de novo é metano, certo? Ele fala, metano é 400 Kelvin em 1 atm, então entrando na câmara de combustão, ele está sendo misturado com ar que está a 25 graus em 1 atm, a reação da combustão ocorre com 10% de ar em excesso e em regime permanente. Os produtos da combustão vão deixar a câmara a 500 Kelvin e não há produção de trabalho. Se o calor específico médio para o metano entre 280 Kelvin e 400 Kelvin é de 38 kJ por kmol Kelvin, despreze as variações de energias potenciais cinéticas e determine a vazão de ar combustível molar, a taxa de transferência de calor por kmol de combustível, certo? Aqui, ó, detalhe muito importante, ele tem 10% de ar em excesso. Quer dizer que a reação que a gente está fazendo não vai ser estequiométrica, certo?
Mas, de toda forma, a gente precisa da estequiométrica para poder calcular a quantidade de ar que a gente tem em excesso. Então, vamos colocar aqui, ó. Reação estequiométrica. Ela geraria essa quantidade aqui, né, de mols de ar. E se a gente vai trabalhar com 10% de ar em excesso, então reação com 10% de ar em excesso, o que vai acontecer? A gente tem 2 mols de ar aqui. Se eu tenho 10% a mais, o que eu vou fazer é você pega esse 2 aqui e vou multiplicar ele vamos dizer assim, mols de ar. Simplesmente Ctrl C. Eles vão ser iguais, né, a 2, que vai ser multiplicado a 10% a mais. Então, é como se eu multiplicasse esse valor aqui, ó, por 1,1, certo? Que seria por 100%, que seriam 2, mais 10, então 110%. Se vocês preferirem alguma coisa desse tipo, né? Mas basicamente daria 2,2 mols de ar. Essa é a quantidade de ar que a gente vai ter na nossa reação, né? Vamos ver aqui, eu dou um Ctrl C, Ctrl V nela. O que vai mudar é que agora, para o ar, a gente vai ter um pouquinho a mais, né, de mols de ar aqui, então vai ser 2,2 mols. Quando a gente colocar mais reagente, a gente vai ter que reequilibrar os produtos. Porque aqui, questão do carbono, né, eu preciso de 1 mol, né, do CO2, né, para poder compensar esse metano que está sendo queimado aqui. E aí o que acontece? Do oxigênio eu tenho aqui como é que fala? 2 oxigênios mais 2, 4. Só que aqui eu tenho 4 mais 0,2 vezes 2, ou seja, eu vou precisar de mais 0,4 oxigênios 2. Deixa eu pegar assim que eu pego. Ctrl X, Ctrl V, beleza? Então, esse excesso de oxigênio que a gente vai ter aqui, ele vai se manifestar como um pouco a mais de oxigênio aqui ó, na saída, certo? Ou seja, depois que reagiu, está sobrando oxigênio ainda, certo? Que 2 vezes 2, né? O 0,2 que sobrou aqui, vezes 2 vai dar 0,4, é o que está aqui sobrando. E ao mesmo tempo, como eu aumentei aqui ó, esse multiplicador, não vai ser os 7,52, vai ser os 2,2 né, vezes 3,76 de nitrogênio. Então vai dar para a gente 8,272 de nitrogênio. Então o que aconteceu aqui na nossa reação, a gente colocou um pouquinho mais de ar, 10%, e a gente vai ter mais nitrogênio e mais oxigênio aqui na saída, certo? Agora, quantidade de água formada e quantidade de CO2 formada não modificam, porque esses átomos aqui eles estão vindo da onde? Basicamente aqui do combustível, certo? E uma fração do oxigênio, claro, vem do ar aqui. Então, esse restante aqui vem do ar em excesso, certo? Os 8,272 menos 7,52 de nitrogênio, que a gente teria a mais aqui, e o 0,4 de oxigênio. Basicamente, esse aqui que modifica, né, quando a gente tem uma química que não é a estequiométrica. A gente vai ter que fazer a estequiométrica, ver a informação que é enunciada dá para a gente de como que ela está diferente, e aí, com base nisso, a gente resolve agora de encontrar qual que é a razão molar do combustível. Então, deixa eu pegar a equação já prontinha aqui. Se tiver alguma dúvida, gente, é só me perguntar.
Aqui, ó. Razão molar. Ele pediu não para reação estequiométrica, ele pediu basicamente para a química que a gente vai ter aqui. Então, o número de mols de ar que a gente vai ter vai ser 2,2, que vai estar multiplicando. Opa, Ctrl Z. Seu 2,2 que vai estar multiplicando, né? O mol de oxigênio, então 1 mais os 3,76 de nitrogênio, e isso dividido por 1 mol, né, do combustível, a nossa fração molar. Opa! Então vai dar 2,2 que multiplica 4,76. Então vai dar 10,472. Essa é a nossa razão molar de combustível. Tudo bem, gente? Uma dúvida aqui? Então usei a reação estequiométrica aqui só para poder achar a quantidade de mols de ar que eu teria na estequiométrica e aumentei 10% a partir dela para chegar na reação que eu vou ter mesmo aqui no problema. Uma vez que a gente chegou nisso, agora é que a taxa de transferência de calor, então vamos pegar a mesma expressão que a gente tinha aqui antes. Deixa eu pegar aqui, ó, esse formato aqui, Ctrl C. Para a nossa segunda etapa. Vou deixar aqui o termo da potência. Eu sei que não tem potência, tá? Mas eu vou colocar o termo dela aqui para a gente cortar as didáticas. E aí já vamos cortando tudo que a gente pode dessa expressãozinha aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. C primeiro. Vai que eu atrapalho a expressão, né? Vamos aqui. Então, o que a gente não tem? Informação 2 enunciado. A gente não vai ter trabalho, então já vou cancelar ele, o termo da potência. Certo? Deixa ele pretinho aqui. Vou dar uma cor que destaca, um verde. Certo? As entalpias de formação para o nitrogênio, né, e para o oxigênio, como gás, vão ser nulas também, então a gente vai cortar elas também. Então, vou colocar em outra cor aqui para a gente... Formas. O nitrogênio tem que cortar esta, então o P de formação dela. Tem que cortar também essa aqui. Estaria aparecendo para a gente. Vamos deixar ela em vermelhinho assim. Ficou laranja. Não seja. Meu Deus! Carro de som passando, né? O que mais aqui a gente consegue cancelar? No caso, nosso combustível vai ter uma energia de formação e como ele está entrando em temperatura maior que de referência, o ΔH a gente não vai cancelar para ele. Certo? Agora, para o ar que está entrando, aí sim a gente vai conseguir cancelar. Além do ΔH aqui do oxigênio, que está faltando ainda. A entalpia de formação para oxigênio. A gente vai cancelar agora o ΔH, tanto para o oxigênio quanto para o nitrogênio. Certo? Porque eles estão entrando, né? A temperatura e pressão de referência. Bem, então a gente vai cancelar um monte de termos. Então, este daqui a gente sumiu com ele. Esse aqui manteve os dois. Aqui a gente sumiu com tudo.
Então, tá aí é o que a gente realmente tem que resolver. Tá? Claro, o termo da potência aqui não vai ter, porque não tem trabalho. Muito bem. Agora que a gente tem essa expressão, nós vamos basicamente ir substituindo os valores. Então, no caso do CO2, a entalpia de formação dele já está aqui. Ah, tem que colocar os índices, né? Então, vamos ver aqui. É 1 CO2, já está aqui. Aí eu coloquei aqui também, né? Vamos ver se está tudo certinho. 1 CO2, água a gente tem 2, no nitrogênio tem um pouquinho diferente, então é 8,272, certo? Mesma coisa aqui embaixo, 8,272. Para o ar aqui, para o oxigênio, é 2,2. Deixa eu retornar isso aqui para as posições corretas. Agora aqui mesma coisa, vamos alterar o que precisa ser alterado, 272. Aqui só CH4, não precisa modificar, então só aqui mesmo, onde eu estou substituindo. Então, este aqui seria do CO2, falta o delta para ele. Então, nós vamos colocar ele daqui a pouquinho. Para a água, tem entalpia de formação, já vou coletar ela aqui. Aqui da líquida, né? Eu tenho que pegar dela para gás. O denunciado não falar que é líquido, tá? A gente considera com gás. Always. Então, tá aqui. Para a água, entalpia de formação dela. Para o nitrogênio, aí depende das temperaturas, tá? Então, o delta aqui a gente vai pegar para o CO2. Deixa ele aqui por enquanto, só na hora que a gente for substituindo. Um pouco substituo. Tá, vamos ver aqui para o CH4. CH4, entalpia de formação também é conhecida. Então, é esse valor aqui. Essas seriam as entalpias de formação. E agora a gente vai trabalhar os ΔHs, tá? No caso do... A gente precisa usar a tabela A23. Então, vamos para ela. Então, chegamos aqui. A propriedade de gases selecionados tomado como gases ideais. Então, CO2, monóxido de carbono que a gente não vai utilizar, vapor de água, oxigênio, nitrogênio que estão aqui. Para a referência deles, a gente tem esse valor aqui, certo? Para a temperatura de 298. Então, aqui não consigo selecionar nenhum. Então, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu preciso agora de saber da temperatura para quando o combustível está saindo. Eles estão falando que estão saindo da câmara a 500 Kelvin. Então, vamos pegar ele a 500 Kelvin. Então, vai ser 17,678. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Beleza? Eu vou conseguir pegar um monte de coisa que eu preciso. Screen. Não salvar. Cancela. Beleza, disso aqui eu vou basicamente cortar, não. Eu vou tirar tudo aqui para baixo. Opa!
mais fácil a gente consultar, tá? Vou precisar de mais uma. Vou pegar o de 500 agora. Ctrl C. Ctrl V. Vou papelzinho aqui pro lado só para alinhar. Beleza. A gente não vai usar o monóxido de carbono. Vou reduzir aqui só para os valores ficarem maiores para a gente. Então, a gente copiar lá para o caderno. Ctrl C. Essa aqui é a fixação do líquido. Isso aqui. Porque aí fica mais fácil a gente pegar os valores, tá? Então, para o ΔH, vou pegar aqui o CO2, que é o primeiro. Então, vou pegar os 678. Vou subtrair isso de 9364, ou seja, estou pegando de 500 menos o da referência. Mesma coisa aqui para a água. Vou pegar aqui, ó, os 16.828 menos 9.904. Para o nitrogênio não vai ter deformação, que seria zero, né? Mas teria os 14.581 menos os 8669. E aí para o CH4 ele dá uma informação para a gente, que é basicamente o CP, que é os 38,48, né? E a gente precisaria basicamente disso para poder achar o ΔH para o CHP, o CH4. Vou dar um Ctrl C aqui rapidinho. Tá? Vou preparar esse aqui um pouco acima, só para a gente já ficar com o valor encontrado. Seria basicamente o CP, calor específico, pressão constante. Para o CH4. Vezes a diferença de temperatura. T menos T da referência. Certo? Ou simplesmente, né, de faria aqui. Separadinho. Cadê? Ele deu 38 kJ por quilograma. 38 kilomol, perdão. Kilojoules por quilomol. Isso estaria multiplicando a temperatura de referência, a temperatura que ele entrou, que é 400 Kelvin, né? Menos a temperatura de referência, que é 298 Kelvin. E o da referência a gente já tem ali, né? É o de selho de formação. Então, quanto a mais que ele vai ter de energia?
vai ser os 3,8 vezes 4 parênteses, 400 menos 298. Então vai dar 3,876. Aqui é quilojoule. Faltou um Kelvin aqui embaixo, tá? Isso mesmo, quilojoule por quilomol. Vai ficar quilogramas por quilomol. Esse valor aqui e a gente pegaria ele, né, e substituiria aqui. Ctrl C. Substituímos dentro do ΔH aqui direitinho. E agora, basicamente, é fazer contas. Certo? Então, bora lá. Dentro da nossa expressão, pega essa tabela aqui, dá um Ctrl X nela. Vou pular ela aqui para cima. Seriam os valores que a gente calculou, né, para a gente poder chegar dentro dessa expressãozinha aqui, nesse mesmo formato. E agora a gente acha. Vai dar para a gente o do CO2. 393,520. Esse valor é negativo. Mais 17,678 menos 9,364. A conta vai ficando muito grande. Interessante a gente fazer fracionado, tá? Menos 385,206. Ok. Aí depois aqui para a água também vai ficar negativo. Então, para a água vai ser equação 2 que multiplica, parênteses, 241,820, negativo, mais 16,828, menos 9,904. Então, para a água, obtivemos aqui, ó, menos 469,792, certo? Próximo para a gente vai ser o nitrogênio. O nitrogênio vai ficar, deixa eu ver aqui, vai ficar positivo, né? Então, mais 8,272, que vai estar multiplicando a parênteses 14581 menos 8669. Fazendo a conta, a gente vai achar 48904,064. E nada, vai ficar com esse 0,64 sobrando aqui, então simplificar, vou deixar ele assim, né, na casa dos décimos aqui. E agora a gente ficar com esse valor aqui, que vai ser referente ao CH4. Certo? Ali negativo, negativo é maior que positivo. Na hora que a gente trocar o sinal, aí fica tudo positivo no frigir dos ovos. Então vai ser um valor positivo de 74850, né, menos 3876. Então vai dar 70,974. E isso vai fornecer para a gente o seguinte, né? 385,206 menos... Opa, esse primeiro valor é negativo também, pode esquecer. Menos 469,792 mais 48,904 mais 70,974. Então vai dar pra gente menos 735120, certo? A unidade continua sendo quilojoule por quilomol. Então seria a nossa vazão máxima por taxa de transferência de calor por quilomol de combustível.
Aí, ó. Certo? Seria mais bonitinho dizer calor liberado, né? Liberado por quilomol de combustível. É bonitinho. Questão de título, tá? Porque, querendo ou não, tem um termo que é máximo, que é derivado do tempo, que é taxa, né? E outro que é vazão mássica. Então, todos os dois são termos que vão estar alguma unidade e divide por segundo. Então, acaba cancelando. A gente pode pensar em calor por, por quilomol, né, do combustível queimado, ou então a taxa de transferência de calor pela vazão molar de combustível, tá na mesma, tá? A gente faz o pedido. Certo? Uma dúvida, gente? Ver se tem mais algum para a gente fazer aqui. Acho que não, acho que encerraria esse ciclo. Exercícios. Aí já veria a parte da temperatura diabática de chama. E vários exemplos para a gente poder fazer dela. Certo? Não quero entrar em matéria nova, não. Vamos ver o que eu consigo montar aqui para vocês fazerem. Questão de aula, acho que não vai ter, então vou parar.